Olá pessoal, bom dia, boa noite. Eu sou José Antônio Nogueira, da Rádio Web Nogueira, gravando um vídeo aqui a pedido dos amigos que gostariam de ter acesso também às informações por vídeo. Então, estou aqui, muito prazer em conhecer vocês. Eu sou José Antônio Nogueira, da Rádio Web Nogueira, certo? Onde eu tenho um programa que vai ao ar todas as manhãs por volta de 9 horas da manhã, com reapresentação às 21 horas, falando sobre a história política recente do Brasil, focado mais no impeachment da ex-presidente Dilma para os dias atuais. Nos programas da semana passada, nós conversamos e vimos o porquê que houve o impeachment da ex-presidente, o porquê que houve a prisão do ex-presidente Lula, qual o motivo para tirar o PT da presidência e por que é que eles queriam tanto impedir a volta de uma vez por todas do PT à presidência. Certo? Então nós vimos que existe uma elite, pessoas bilionárias, milionárias, com muito poder, muito dinheiro, muita influência política, que não gosta de se misturar com outras classes, nem com a classe B. Né? Então esse pessoal está no topo da pirâmide, aí tem a classe B, tem a classe C, tem a classe D. Então, quem sustenta esse pessoal de cima? A base da pirâmide, aí embaixo. Então, é por isso que eles não deixam o pessoal de baixo, que é a base da pirâmide, que é maior, chegar em cima. Certo? Eles não gostam disso. Então, toda vez que acontece de algum presidente, algum político começar a dar condições das pessoas irem galgando esses degraus, essa elite rapidamente age e derruba esse presidente, derruba esse sistema político e não permite que os trabalhadores ascendam. Alguns países permitem até que os trabalhadores tenham condições de vida melhores, um carro bom, uma casa boa, mas não permite que chegue lá. Tá? Então é por isso que aqui no Brasil isso não é diferente. Tá? A elite brasileira, como nós vimos, é formada por famílias de imigrantes europeus que vieram para cá há 400 e poucos anos. Né? Logo quando houve a abolição da escravatura, e essa elite veio e já comprou muitas terras, fazendas, são grandes produtores, são donos de indústrias grandes. Se vocês podem notar que a maioria das indústrias grandes que tem no Brasil tem nome estrangeiro. Tem nome alemão, nome inglês, então esse pessoal que veio para cá. Então formou-se essa elite aqui. A elite brasileira tem características do Brasil, certo? Algumas características são diferentes das elites europeias, americanas, então, que são elites que estão acima da elite brasileira, certo? Então, por isso que nós vimos o porquê que teria que tirar o presidente Lula e a presidente Dilma e a esquerda do poder, para que não corresse o risco dos trabalhadores chegarem a ascender. Por quê? Houve no Brasil uma conjunção de fatores que ocasionou isso, que ia propiciar o Brasil ter um salto muito grande, economicamente falando,
com força econômica e política, e também isso atraiu a cobiça de países de fora. O que aconteceu? Com o presidente Lula tendo muita projeção na Europa, muito com o carisma dele, com os projetos que ele vinha desenvolvendo, ele era muito querido, é ainda muito querido na Europa, na Itália, em Portugal, em todos os lugares, certo? O Brasil estava ganhando moral internacional com isso. Havia pagado a dívida externa, estava tudo muito bem, tudo muito bom, a Amazônia sem desmatamento, reflorestamento na Amazônia, tudo indo muito bem. Pois bem, aí descobriu-se o pré-sal. E o pré-sal atiçou a cobiça internacional. O pré-sal atiçou a cobiça principalmente dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos dependem muito de petróleo. Então eles têm que buscar o petróleo lá no Oriente Médio. Esse petróleo vem de navio. Leva mais ou menos 45, 50 dias para ir buscar e voltar para os Estados Unidos. É um gasto muito grande. É por isso que eles fazem guerra com aqueles países de lá, que são países bem pequenininhos, cheios de petróleo. Os Estados Unidos vai lá, domina o país e consegue trazer o petróleo para cá sem muito gasto. Também tinha petróleo aqui na Venezuela, aqui do lado. Dos Estados Unidos para a Venezuela são 4 dias de navio. Mas os Estados Unidos não conseguia dominar, como conseguiu dominar os países de lá, nem pela força bélica, nem pela força política, porque a Venezuela tem um amparo muito grande da União Soviética. E os russos não permitem que os Estados Unidos domine a Venezuela, certo? A Venezuela tem muito gás natural, tem muito petróleo, é uma potência. Logo eles vão conseguir resolver isso e vão dar um salto também, certo? Eu tenho certeza disso. Então eles também não conseguem. Então, com a descoberta do pré-sal aqui no Brasil, cresceram o olho. Falaram, bom, os brasileiros são mais fáceis. Eles já têm essa índole de obediência, de achar os americanos tudo bonito, europeu tudo bonito. Então nós vamos lá, corrompemos as pessoas, alguns políticos com alguns milhões e conseguimos dominar. E para isso, teriam que tirar também a presidente Dilma, tirar o PT, porque já havia um plano para se direcionar os trilhões de dólares do pré-sal para a educação, para a segurança, para a saúde aqui do Brasil, certo? Então, juntou aí os europeus, que têm olhos, alguns, tá? na Amazônia, por causa da indústria farmacêutica, de riquezas naturais e tal. Os americanos, pré-sal, a elite brasileira, de bronca com o PT, querendo tirar o PT. E tudo isso apontava para uma coisa só. Eles só conseguiriam fazer o que quisessem se eles tirassem o PT. Tanto os americanos, quanto os europeus, quanto a elite. O ponto comum desse pessoal era que o PT atrapalhava, hein? A esquerda estava atrapalhando. Então juntou-se todo mundo, politicamente pela eleição, pelos votos, eles não iriam chegar. O pessoal da elite aqui do Brasil, da direita não conseguiria chegar, certo? O presidente Lula saiu com 87% de aprovação, tinha conseguido reeleger a Dilma e tal, então pelo voto não ia dar certo. Então deram um golpe na Dilma, o Temer ajudou, o Temer de direita, tirou a Dilma, entrou no poder, e 2 anos de Temer, agora 2 anos de Bolsonaro, e o Brasil está do jeito que está. De volta ao mapa da fome, com a Amazônia sendo destruída, o Pantanal pegando fogo, o salário mínimo descendo e o preço dos alimentos e da cesta básica subindo.
Era isso que eles queriam, porque eles não governam para nós, trabalhadores, eles governam para eles. Então, vocês pensem um pouco. Uma pessoa rica, milionária, se o pacote de arroz chegar a R$100, eles vão continuar comprando. E os trabalhadores, com o salário mínimo de 1.000 e um pouquinho, tendo que pagar aluguel, água, luz e tal, tem condição de pagar? Não tem. Então, para quem é milionário, tanto faz se a carne vai custar R$500 o quilo, se o arroz vai custar R$100, 5 quilos, tanto faz, eles podem comprar. Nós aqui não podemos, certo? E aí o que acontece? Eles apertam os trabalhadores dessa maneira, diminuem o salário, diminuem os direitos trabalhistas e aí oferecem vagas de trabalho. E os trabalhadores ficam felizes, porque pelo menos estão trabalhando, vão conseguir comprar alguma coisinha, ficam satisfeitos com isso. E o pessoal que tem dinheiro tem o seu gasto bem diminuído e os seus lucros bem aumentados. É assim que se age, pessoal, é assim que se faz a política mundial e aqui do Brasil, tá bom? Esse foi o meu primeiro vídeo explicando para vocês aí os motivos que tiraram a esquerda, lembrando, alertando as pessoas que votaram nesse governo, que vocês olhem lá atrás. Continuem acompanhando aí os sites de direita de vocês, mas comparem. Tá? Continue assistindo os programas de vocês de direita que dizem que está tudo bem, tudo uma maravilha, mas olhem se o Pantanal está uma maravilha, se a Amazônia está uma maravilha, se o seu salário está uma maravilha, se os preços no mercado estão uma maravilha, porque essa é a vida real, não é programinha aqui de Facebook, é a vida real, é como ela é, tá bom? Vocês quando forem abastecer o carro de vocês no posto de gasolina, olhem lá o preço e lembrem lá atrás, na época em que diziam que se quebrava tudo aqui no Brasil, que era um roubo, que o PT roubava bilhões, mandavam até para mim que o PT tinha roubado 4 trilhões e não sei quantos bilhões, sendo que o PIB do Brasil era de 5,5 trilhões, quer dizer, o PT roubou o dinheiro todo do Brasil, então, sabe, um absurdo. Sabe? Então, olhem lá atrás, quando a gasolina, no tempo da Dilma, custava R$2,30, quando o dólar custava R$2,50, quando o pacote de arroz custava R$7, e aí comparem. Quando a taxa de desemprego estava em 4,5, hoje está em 18, 20, então vocês comparem e vejam se tem lógica, se faz sentido querer empurrar para vocês que o país está bem com esses preços que nós estamos vendo aí, com essas coisas que nós estamos vendo acontecer, com cheques, com os filhos do presidente tendo 40 apartamentos e salas comerciais e tal. E o motivo para para prender o Lula é que ele teria ganho um sítio e um triplex, enquanto que o filho do atual presidente tem 40 apartamentos. E o salário de deputado não dá para comprar, principalmente nos valores que eles têm lá. Tá bom? Foi um dinheiro adquirido de uma outra forma. Isso não é corrupção? Como é que se prende uma pessoa de 70 anos dizendo que ganhou um apartamento e um triplex e deixa o filho do presidente e o presidente e a esposa do presidente com todas essas coisas e acham que isso não é corrupção? Vamos pensar, né, pessoal? Vamos pôr a cabecinha no lugar, como eu digo para o meu neto aqui. Pensa, pessoal, pensa, tá? Se havia corrupção do PT, havia, como há em qualquer partido, em qualquer profissão, tal. Mas há corrupção aqui também, muito mais descarada na cara de vocês. E vocês alguns estão fingindo que não estão vendo, e outros, por uma questão de orgulho, por não querer admitir que erraram,
vão levando a coisa assim. Mas existe também aqueles que estão admitindo que erraram. Isso é muito bom, tá bom? As pessoas aos pouquinhos vão abrindo os olhos e vão vendo que existem pessoas que admitem, poxa, nós erramos. Antes estava melhor do que agora, sabe? Então, como é que se faz para corrigir? Se o pessoal que estava antes administrando o país estava melhor, e nós colocamos esses agora, acreditando que esse seria melhor, porque colocaram na nossa cabeça que aqueles eram ruins, e agora comparando uma coisa com outra coisa, nós vemos que agora está pior do que estava antes. Como consertar isso? Colocando de volta o pessoal que estava ali. Tá bom? Aí é que está o desespero do pessoal da direita. É que vocês consigam abrir os olhos e comparar. PT, arroz 7, 8 reais. Bolsonaro, arroz 46 reais em algumas regiões. PT, gasolina 2,30, 2,50. Bolsonaro, que não rouba, 5 reais. O PT, o preço do gás de cozinha, 30 reais, 32 reais. Quando roubava, quebrava tudo. Hoje que não se rouba, 100 reais. Então vamos comparar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho e vamos concluir. Poxa, peraí, se naquele tempo que o pessoal roubava tanto assim, como dizem, as coisas estavam assim, como é que agora está desse jeito? Tá? Eu quero que vocês pensem um pouquinho, tá bom? Vamos abrir os olhos. A gente admitir que cometeu um erro não é feio, é sinal de força. Porque vocês foram enganados, mas não é culpa de vocês. Alguns se identificaram com o Bolsonaro, com essa coisa de armas, de coisa e tal, se identificaram com isso. Eu tenho muitos amigos que se identificaram com isso. E hoje não compram armas e não compram nada, porque o dinheiro não dá. Tá? Então eles se identificaram, não, né? Tem que meter bandido na cadeia, tem que matar bandido. Tudo bem, alguns eu até concordo. Sabe, tem realmente gente tão ruim e faz coisas tão ruins que não tem conserto, não tem como. Eu concordo, sabe, mas ele usou isso para pôr na mente de vocês que ele faria isso e não está fazendo. Quando dizem que a violência diminuiu por conta do isolamento social. Não por conta de alguma política de segurança, tá? É porque o povo ficou mais dentro de casa, ninguém saía, os ladrões também não saem, não tem quem roubar. É assim. Mas a violência doméstica aumentou, certo? Então nós vamos, de novo, eu falo para vocês, pensem, botem aqui a cabecinha para funcionar, o cérebro aqui, vamos entender as coisas da maneira correta, tá bom? Comparando, vendo as coisas e comparando. E quando vocês concluírem que votaram errado, não se envergonhem de admitir que votaram errado. Todo mundo erra. As pessoas foram induzidas ao erro, tá? Foram levadas a errar porque colocaram assim, o PT comunista. O Brasil nunca foi comunista. Nunca houve comunismo no Brasil. O PT é comunista. O PT é contra Deus. O PT é a favor de homossexuais, o PT é a favor de destruir a família, de casamento gay, o PT é a favor, sabe, disso, daquilo, kit gay, não sei o quê, ensinar as criancinhas a serem gays. O Bolsonaro é de família, é de Deus, tem as igrejas do lado deles. Mais para frente eu vou contar para vocês como é que esses pastores fazem. Eu sou evangélico e vou na igreja. Eu congrego na Assembleia de Deus. Mas eu vou contar para vocês como é que existem pastores de denominações aí que fazem essas coisas. E que sabem que está errado, mas por questão disso aqui, ó, o Deus desses pastores é esse aqui, ó, é o Mamon. Certo? Levaram então muitos evangélicos a votar nele.
criando aquela imagem de que o Bolsonaro era de família, era um homem de Deus, também era evangélico e tal. Ora, pessoal, pense, pessoal, um homem de família que já casou 3 vezes, sempre com uma esposa mais nova que a outra. Vamos pensar, né? Um homem que diz que não rouba e a esposa está recebendo cheques por aí, os filhos comprando apartamentos que o salário deles não compensam, porque são apartamentos caríssimos, tá? Não é qualquer apartamentozinho lá na vila, apartamentozinho de 100 mil reais, 150, que poderiam comprar. Apartamento que custam 2 milhões, 6 milhões. O salário de deputado não é isso, não. Tá bom? Então, vamos pensar, vamos comparar as coisas e aí quando vocês abrirem os olhos, não se envergonhem de dizer, nós erramos, porque não foi culpa de vocês, tá? Se colocou assim, o PT é ruim, a esquerda é corrupto, comunista, de gay, aquela coisa toda. Esse aqui é bom, contra bandido, não, é honesto, pererê, para. Obviamente que as pessoas iam optar por esse lado porque já vinham na cabeça do Brasil todo isso aqui. É óbvio. Tá? Mas agora, nesse atual momento, se vocês abrirem os seus olhos e compararem como é que estavam as coisas, vocês vão enxergar a realidade. Tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Eu sou José Antônio Nogueira, da sua Rádio Web Nogueira, gravando agora vídeos para vocês. Eu vou tentar gravar vídeos todos os dias para pôr no site da rádio, tá bom? Acompanhe a programação da rádio, tem música lá para vocês, tem programas para vocês, tem o programa Ponto de Vista feito para vocês também. E vocês podem dar também o seu ponto de vista, tá bom? Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado pela audiência do programa. Muito obrigado pelos comentários e pelas curtidas. E continue lá. Vamos fortalecer a rádio, fortalecer o programa e vamos para frente, abrindo os olhos aí do povo, fazendo o povo enxergar a realidade, tá bom? Vamos enxergar. Pense, pessoal. Até mais. Tchau.